Olá, graça e paz. Essa é a nossa quinta semana de jornada de leitura bíblica e começamos mais um mês, fevereiro, e também mais um livro. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa será a nossa quinta semana de leitura. Vamos ler Jó do 1 até o 11. Nessa semana, então, nós leremos o começo do livro, bem conhecido, bem famoso. Ali é apresentado esse personagem impressionante, né, de fidelidade a Deus, a sua religião, a sua família, e ao mesmo tempo se descortina ali os bastidores da vida, né? A vida aqui na Terra tem bastidores espirituais e lá outras coisas estão acontecendo que Jó não sabe, né? O diabo tem um desafio, recebe um desafio da parte de Deus de provar o seu ponto. O diabo acusa Jó de não ser sincero no seu serviço a Deus, e Deus então o desafia a provar que ele tem razão, e Jó então vai a campo para colher as suas provas, né? E ele faz isso tirando tudo de Jó. Jó é um homem riquíssimo, próspero, e o diabo então tem autorização de Deus para tirar tudo dele. Numa segunda rodada, ele ainda tem autorização para tirar a sua saúde. Ele só não pode tirar a sua vida, né? Tira a sua família, seu dinheiro, tira tudo que poderia lhe dar felicidade, mas Jó permanece fiel a Deus, né? E então, isso é o capítulo 1 e 2, mas aí a partir do capítulo 3, então, o livro adquire um outro formato e começa a apresentar diálogos, né? Diálogos entre Jó. No capítulo 3, nós vamos ler lá na terça-feira, ele faz um monólogo, ele está sozinho ali falando consigo mesmo. E a partir do capítulo 4, então, há uma série de diálogos entre Jó e 3 de seus amigos, né, que começam a discutir a respeito do que está acontecendo em sua vida, né? E esses diálogos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, esses diálogos vão se repetir, né? Há 3 ciclos desses diálogos, né? Elifaz fala, depois Bildade fala, depois Zofar fala, e a cada um deles Jó dá a sua resposta. Pois bem, então a gente vai terminar essa semana no capítulo 11, que é a fala do último deles, né? Do último deles, que é Zofar. Então essa semana a gente vai ter a apresentação do nosso personagem central, dos bastidores e dos 3 debatedores principais aí. Depois no finalzinho tem um quarto debatedor que vai ser apresentado. Bom, então essa é o nosso panorama, né? E é claro que você deve estar se perguntando, mas por que Jó, né? Estávamos lendo Gênesis, terminamos Gênesis, o próximo livro da Bíblia é Êxodo. Sim, é verdade. A nossa proposta aqui na nossa jornada bíblica é tentarmos ler os livros na ordem cronológica em que as coisas estão acontecendo, né? As coisas narradas nos livros estão acontecendo. E Jó tem um contexto patriarcal. Você vê que ele faz os sacrifícios pela sua família, não há nenhuma menção a Israel, à lei de Moisés. Na verdade, ele não mora em Israel, ele mora em Uz, uma terra que a gente não sabe muito bem onde está, mas outros textos da Bíblia se referem a ele, a essa terra, ali ao sul de Israel, né, abaixo de Israel, no mapa, perto ali de onde seria a Arábia, hoje, né, a Península Arábica, e onde está Edom, por exemplo, né, um outro povo. Então é possível, né, tudo indica que Jó não pertença à época mais estruturada, onde já há a lei de Moisés funcionando, a lei levítica. Ele possivelmente seja um contemporâneo ali dos patriarcas hebreus, quem sabe um descendente justo de Esaú, né, que também recebe a bênção de Deus por ser descendente de Abraão, mas não pertence ao povo de Deus, né? Ou até mesmo de Ismael, né? Então,
alguém aí que recebeu o conhecimento a respeito de Deus, recebeu a bênção de Deus, mas não pertencia ao povo de Deus como descendente, né, das 12 tribos de Israel. Bom, então, nesse contexto patriarcal, Jó, então, a gente vai ler entre Gênesis e Êxodo. Isso até nos ajuda, né? Entre Gênesis e Êxodo tem 400 anos. Então, esse tempo aí a gente vai lendo outra coisa para a gente lembrar que os israelitas estão esquecidos lá na terra do Egito até que venha o libertador Moisés. Então, por isso que nós vamos ler Jó agora. E eu queria falar um pouquinho sobre, aproveitar essa primeira semana lendo, né, para falar um pouquinho sobre duas coisas. A primeira, além da questão do contexto, a autoria, né? A autoria de Jó é desconhecida, não sabemos quem escreveu, mas possivelmente uma elaboração mais poética de alguma coisa que havia acontecido muito antes, né? Então, as coisas aconteceram lá no período patriarcal, mas não significa que o livro foi escrito lá no período patriarcal. Algum outro servo de Deus, quem sabe Salomão, né, já que ele gostava tanto de falar de sabedoria, é muito razoável imaginar que ele possa ter ouvido essas histórias a respeito desse tal de Jó e escrito ali com toda a sua capacidade filosófica, né, essa história de uma maneira inspirada, né, por Deus e de uma maneira muito filosófica, como nós vamos ver. Então, de repente, uma narrativa que já existia, ou quem sabe até o comecinho do livro e o final do livro já existissem ali escritos, mas alguém vem e completa, né, especialmente os diálogos ali entre os filósofos, né, entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Ele é uma escrita posterior, possivelmente ali do tempo de Salomão. Outra coisa, eu e vocês já conhecemos a história, né? Jó passou para a história cristã como alguém de paciência, né? Tiago se refere a ele como alguém com muita paciência. Então, a gente, sabendo da história, sabendo do final da história, a gente perde aquele gostinho que o livro quer passar. Ou seja, suspense. O livro inteiro está construído em cima de um suspense. Será que Jó vai blasfemar? Essa é a pergunta que o leitor deveria estar se fazendo. Puxa vida, o diabo falou que Jó vai blasfemar. Deus falou que não. Será que o diabo vai vencer essa? Será que de fato tudo estará perdido, né? Então é importante para a gente lembrar, né, dessa forma como que é escrito, né? Dessa forma literária, né? Será que o diabo está correto? Será que Deus compra realmente o afeto dos seus servos, né? Como é que a gente vai entender isso? Quem que está certo, quem está errado, né? Então é importante a gente perceber que Jó tem uma mensagem, né, que é feita através dessa narrativa que vai se desenrolando com um grande suspense por detrás, né? Bom, o que mais? Então, leia com suspense, né? Leia como literatura, né? E um destaque sobre a teologia, né? Um destaque meu sobre a teologia. Jó fala sobre a presença do mal e a soberania de Deus, especialmente a presença do mal no sentido do sofrimento humano, né? O sofrimento humano é muito visível no livro de Jó e você vai perceber isso o tempo todo, né? Agora, é a mesma teodiceia de Gênesis. O que é teodiceia? Na teologia a gente chama de teodiceia o argumento, o estudo a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus num mundo em que há sofrimento, obviamente. Então Jó trata disso de maneira muito profunda, de uma maneira muito filosófica e também de uma maneira tal que nós vemos a mesma teodiceia, ou seja, o mesmo conceito da justiça divina e do sofrimento, da presença do mal, que estava em Gênesis. Mais um motivo para nós lermos Jó logo depois de Gênesis. Porque os dois têm a mesma teodiceia. Existe um agente pessoal que é a origem,
uma origem sobrenatural, espiritual, mas está nele a origem do mal que existe na vida humana, né? Então, a gente vê essa sequência aí entre Gênesis e Jó em termos teológicos, né? Mas esse mal está sob supervisão divina sempre. Então, assim como Satanás age lá no Jardim do Éden, e Deus vai contendo este mal, supervisionando esse mal e garantindo que ele não prevaleça, aqui em Jó a mesma coisa acontece. E a teologia de Jó também nos ajuda a entender quem é, um pouco mais de quem é esse Satanás, né? Esse diabo aí que aparece, esse adversário do povo de Deus que produz tanto mal, né? Porque, na verdade, se você vai se lembrar, Gênesis apresenta Satanás, mas não dá o nome a ele, né? Só diz que a serpente foi lá e fez todo aquele rebuliço, né? Fez toda aquele mal para os nossos primeiros pais. Mas não diz quem ele é, não diz de onde veio, não diz nada. E Jó, então, nos ajuda um pouquinho mostrando esse Satanás, né? Um ser espiritual que comparece e responde perante Deus, mas que ele é maligno, né? Ele quer acusar, ele trabalha ali como se fosse um promotor querendo destruir a reputação, a vida e o relacionamento de Jó com Deus. Mas ele age sempre debaixo da supervisão de Deus. É Deus que diz, até aqui você pode ir, até aqui você já não pode mais. Então, Lutero, inclusive, tem uma frase famosa, né? Ele diz que o diabo é o cão raivoso de Deus. É um cachorro louco, mas é de Deus, né? Não porque ele seja bom, mas porque ele está na coleira de Deus, né? Ele não é uma força universal aí que compete com Deus, ele não está num braço de ferro com Deus, ele está debaixo da mão de Deus para fazer apenas aquilo que Deus permite que ele faça. Então é isso, temos aí a nossa primeira leitura desse mês de fevereiro, um mês mais curto, porque tem ali os seus feriados, né? Pelo menos em tese, e esse também é um livro um pouquinho mais curto do que Gênesis, um livro de 40 páginas, que nós vamos ler aí no decorrer desse mês, tá bom? Deus os abençoe, que vocês aí tenham muito proveito nessa semana de leitura, começando o livro de Jó. Até mais!